Muito boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez reunidos em nome do Senhor para adorar e bendizer o seu santo nome. Nós estamos felizes por mais uma vez poder celebrar o culto ao nosso Deus e espero que você também esteja contente, que esteja bem e que nessa noite nós possamos adorar ao Senhor com alegria, fazendo deste culto uma forma de agradecimento em resposta a tudo que Ele já tem feito por cada um de nós. Nós faremos a leitura do Salmo 95 antes da oração de adoração. Salmo de número 95. Este é um salmo muito bonito e nós daremos início ao nosso culto com ele. Salmo de número 95. Diz assim: convite a louvar a Deus. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra das suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras, me tentaram. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Que nós possamos realmente adorar e cantar com júbilo, com alegria ao Senhor nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Oremos então. Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor, de bendizer o teu nome, de entoar cânticos a ti. Ó Deus, obrigado por este grande privilégio que o Senhor nos dá. Nós somos abençoados e felizes porque podemos fazer isso em teu nome. Que toda a igreja, todos os nossos irmãos estejam com os corações voltados para ti nessa noite e que possam realmente adorar e bendizer o Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Seja adorado do início ao final deste culto, ó Deus, e durante a semana, por cada um de nós aqui, na nossa maneira de viver, que ela possa realmente refletir o Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor com alegria a canção a seguir. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
fomos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Este é o nosso momento de confissão de pecados, depois de termos adorado o nosso Deus. Vamos agora nos colocar diante dele em contrição. E eu queria ler os 6 primeiros versículos do Salmo 139, um texto conhecido e que fala de perto aos nossos corações. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. É possível que a gente nem sempre se lembre disso, mas quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, Ele já sabe. Ele já sabe o que nós queremos confessar e o que nós fizemos. E nós confessamos porque isso mostra o nosso arrependimento. Nós confessamos porque provamos com isso que queremos mudar a direção das nossas atitudes, daquilo que fizemos e que não agradou ao Senhor. Por isso que esse é um momento de oração, mas também antes de reflexão. Momento para olharmos para dentro de nós mesmos. Por isso você pode dispor desse tempo como achar melhor. É um momento de reflexão e oração. Pause o vídeo agora e faça bom uso deste momento, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Vamos orar pedindo ao Senhor o perdão pelos nossos pecados.
dirijo a ti, Jesus, minha oração, a ti que tudo vês no coração. Eu venho te adorar e graça suplicar. Oh, vem me abençoar, vem já, meu Deus. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, do mal que pratiquei a confissão. Sê tu, ó meu Senhor, propício ao pecador, e dá-me em teu amor a tua paz. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, és meu amparo aqui em aflição. Oh, vem me consolar, minha alma confortar, em tudo me guardar por teu amor. Atende, ó meu Jesus, esta oração, humilde venho a ti com gratidão. Tu és o meu Senhor, meu forte mediador, a mim o teu favor vem revelar. Louvado seja o nosso Deus, que nos dá a vitória. E a vitória mais importante é sobre os nossos pecados, pecados que ele levou na cruz. E isso nos inspira a sermos mais santos diante de Deus. Nós vamos orar neste momento. Senhor Deus nosso Pai, nós agradecemos porque a Tua palavra é clara quando nos orienta a nos aproximarmos de Ti em arrependimento. E, ó Deus, é o que o Teu povo fez agora, o que nós fizemos, e nós já louvamos o Teu nome pelo perdão. Que, ó Deus, este momento nos inspire a sermos mais como Tu queres. E Tu nos ajude, Senhor, a nos moldarmos de acordo com o Teu querer. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. E agora nós queremos ler os dois últimos versículos desse mesmo Salmo, o Salmo 139, agora os versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que seja essa a nossa oração. E assim perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós nos colocamos diante de Deus, dispostos a louvar pelo perdão, louvar pela vida, pela saúde, louvar porque Deus nos livra do mal. Então, vamos acompanhar agora as duas canções que serão entoadas, acompanhar
louvando junto, colocando diante de Deus o nosso coração com toda a nossa força. Louvemos ao Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia,
merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do seu poder, merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Momento da liturgia da palavra, e é um privilégio termos a palavra de Deus em nossas mãos, podermos ler os textos, refletir sobre eles e deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. A leitura bíblica para esse domingo, acompanhando o lecionário cristão, é Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30, texto conhecido da palavra do Senhor, a parábola do joio e do trigo. Antes da leitura e da reflexão, vamos orar. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Vamos fazer a leitura, então, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24 até o versículo 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo?
De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Palavra do Senhor. Na quarta-feira também estudamos um texto de parábola. E mais uma vez estamos aqui diante de uma parábola. Essa parábola, assim como a parábola do semeador, ela teve posteriormente uma explicação. Então aqui, a partir do versículo 36 desse mesmo capítulo, Jesus explica a parábola. E para nós que temos uma certa intimidade assim com a palavra de Deus e também por essa parábola ser muito conhecida, nós sabemos, conhecemos essa explicação. Na verdade, a parábola é quase autoexplicável. Está muito claro, né, o que ela significa. Lembrando só que parábola é uma história que poderia ter acontecido. Quem sabe tenha acontecido aqui e ali, e Jesus não se interessa muito na grande maioria das vezes nas parábolas com nomes, por exemplo, se é que ele conta parábolas de fatos já ocorridos. O que interessa para Jesus é o ensino. São as lições que a gente pode tirar das parábolas. E elas são fantásticas primeiro porque elas têm a ver com a vida das pessoas. De repente, para nós, uma plantação de trigo não é uma coisa familiar. Mas para as pessoas, ou pelo menos para a grande maioria das pessoas que ouvia Jesus, era algo familiar. Então, elas são importantes por causa disso e também porque, dada a sabedoria de Jesus, o encaixe das figuras com a situação que ele quer exemplificar, é algo que somente mesmo o Filho de Deus poderia fazer. E mais uma vez a gente está diante de uma parábola que nos ensina muito. E eu queria, assim, dentre muitas lições, mencionar 3 lições que a gente poderia aprender, né, com essa parábola. A primeira lição, quando o Senhor daquela plantação não permite que prematuramente o joio seja afastado do trigo, e levando em conta que nós, na nossa sociedade, na nossa vida, nós estamos em meio ao joio também, me parece que Jesus, em outras palavras, quer dizer que Ele quer que essas duas coisas estejam juntas. Ao longo da história, muitas tentativas nós tivemos, nas quais
cristãos, ou mesmo os judeus, quiseram se separar, como que num gueto, como que numa tribo fechada, para evitar a contaminação. O Senhor Jesus deixa claro aqui que o trigo não vai ser contaminado pelo joio. E como disse o Senhor aqui da parábola, os dois crescem juntos. Então a gente não deve se assustar com as coisas que crescem ao nosso redor. Estamos entendendo que estamos falando para trigos. Queira Deus que seja assim. Não deve nos assustar o joio. Ele faz parte do contexto. E não vamos nos esquecer que bem no início da parábola, o Senhor Jesus diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a... Ora, Jesus chama de reino dos céus ou do reino de Deus já a realidade presente. Ele não está falando lá dos céus, das ruas de ouro, disso tudo. O reino dos céus é semelhante a alguma coisa que nós já começamos a viver aqui. E o joio está presente. Ele não deve nos assustar. Ele cresce junto. Assim são as coisas. A segunda lição é que quando um dos empregados sugere que o joio seja arrancado, o dono da plantação diz: não, deixe que eles cresçam juntos. E aquele senhor fala claramente que haverá um momento propício, um momento certo para separar o joio do trigo. Aquele senhor deixa claro que quem vai fazer essa separação é quem tem autoridade. A autoridade de reconhecer o que é joio e o que é trigo. O próprio trigo não tem essa autoridade. E aquele servo se mostra apressado ao fazer isso. E quando se tem pressa em relação a isso, como diz a parábola, algo que não deveria ser arrancado, pode ser arrancado. Ou seja, longe de nós deve estar a postura de juízes, daqueles que determinam o que é joio e o que é trigo, e infelizmente muitas vezes a gente faz isso. Obviamente ninguém quer se ver como joio. Obviamente todos nós queremos ser o trigo. Ai de nós querermos o título de juízes. Nós não temos essa condição. Nós somos tão falhos, tão imperfeitos. Mas haverá um dia. E esse dia o Senhor sabe qual é. Que o joio vai ser separado do trigo de maneira justa. Porque justo somente é o Senhor. A terceira lição, e isso é muito interessante. Sabe qual é uma diferença básica entre o joio e o trigo? A planta do trigo dá frutos. Essa é uma diferença fundamental. O joio não dá. Por isso que ele merece ser separado
e ser queimado e ser jogado fora. Porque joio não dá trigo. Quem dá trigo é a plantação de trigo. Então, a nossa diferença em relação ao joio deve ser o nosso fruto. Deve ser a maneira como nós vivemos. Não o fruto no sentido de mostrá-lo com orgulho. Não o fruto no sentido de conseguirmos mérito. A gente sabe que isso tudo, para Deus, não tem valor se for feito dessa maneira soberba. Mas aquele que está firmado na rocha, aquele que está colocado na videira verdadeira, como diz João, esse dá fruto. E é essa a diferença básica entre o joio e o trigo. O trigo dá fruto. E assim também Deus espera que, mesmo crescendo lado a lado, sejamos reconhecidos pelos nossos bons frutos. Frutos de amor, fruto de misericórdia, frutos de perdão, fruto de solidariedade em relação aos que sofrem, frutos de fraternidade, frutos de evangelização, de serviço para a obra do Senhor. É isso que importa. Que o Senhor possa completar no nosso coração as suas lições, a sua mensagem, tendo em vista que as nossas palavras sempre são muito pobres. Mas é o Espírito do Senhor que nos ensina de maneira definitiva e que Ele opere nos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs. Neste instante, passaremos para um momento de intercessão, onde faremos orações pelos nossos irmãos, amigos, familiares, pelos profissionais de saúde. Como eu sempre lembro também aqui, sempre é lembrado os serviços essenciais que não param. Vamos orar para que as coisas, dentro do seu devido tempo e com as devidas precauções, voltem ao normal, e que Deus nos ajude nesse processo. Lembrem-se de orar também pelos pedidos feitos lá pelo WhatsApp, né, que não temos mais oportunidade, por enquanto, de fazer no caderno da igreja, mas sempre temos pedidos no WhatsApp da igreja. Então é bom, neste momento também, sempre dar uma lembrada e não esquecer de orar por essas pessoas. Nós faremos essa oração, cada um aí no seu lar, em conjunto com a sua família, ou individualmente, como você preferir. E neste momento você pode pausar o vídeo, fazer esta oração de intercessão, tome o tempo que for necessário e depois acione o vídeo novamente, que daremos sequência ao culto. Oremos com fé que o Senhor Deus ouve. Oremos. Este é o momento do ofertório, onde nós lembramos das nossas contribuições, né, que devem ser feitas regularmente, que nós possamos ser fiéis nessa contribuição para continuar fazendo tudo que nós estamos conseguindo fazer durante esse tempo de pandemia. Embora não temos os cultos presenciais, no espaço físico da igreja, mas todo o recurso tem sido empregado nas contas que são regulares, e para a gente poder fazer isso que a gente está fazendo hoje, como já temos feito há alguns meses, continuar fazendo este culto online. Lembrando que a questão não é meramente financeira, e também o que nós poderíamos oferecer a Deus que Ele já não tenha.
né? Mas de repente a nossa dedicação, o nosso tempo, a nossa vida diante do Senhor, a nossa vida dedicada ao próximo, ao serviço ao próximo, talvez seja essa uma oferta que ainda nos falta fazer. E se não temos feito, que possamos fazê-la, e se temos feito, que possamos continuar a fazer. Então, lembre da sua contribuição, faça a transferência, os dados da conta estão aí na descrição do vídeo. Não deixe de participar também deste momento que é rico, né? Que esse momento que é abençoado, em que nós agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele nos deu, devolvendo aquilo que já é dele. Então, que você possa fazer isso com alegria e também oferte a sua vida ao nosso Deus. Cantemos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa que Ele ofereceu para satisfazer o Criador, Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
Estamos chegando no final do nosso culto e o culto cristão deve terminar com o envio, com essa conscientização da igreja que a sua maior tarefa é realizada fora do templo, fora do ambiente do culto. O culto é maravilhoso, nós devemos culto ao Senhor, mas Ele espera que a nossa vida seja também uma vida de adoração e de testemunho. São inspiradoras as palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, quando ele diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Que esse ardor missionário e essa vontade de anunciar Cristo para as pessoas esteja também nos nossos corações. Que todos tenham uma semana de paz e que essa paz inunde os nossos lares, o nosso coração. Temos ainda uma canção, vamos participar cantando ao Senhor neste final do nosso culto. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou. Prevaleceu, aleluia, despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e Deus triunfou, este mês triunfou, Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu. Aleluia, despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e Deus triunfou, este mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. Aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai,
as consolações, o ensino e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.